Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sou o seu professor querido Marciano, mais conhecido como Ciano. Estou aqui para dar o para fixar. Vocês viram que a gente conseguiu fechar mais um capítulo e as provas estão se aproximando. Garanto a vocês que as provas não serão difíceis, serão provas fáceis de ser respondidas e eu garanto que vocês terão notas boas, porque vocês estão estudando, estão respondendo as atividades, e eu sei que tudo isso vai dar certo. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo com o para fixar. É um resumão, do conteúdo. Vocês sabem que o para fixar é um resumão do conteúdo, e isso vai servir bastante para a questão da prova. Isso mesmo, a prova será semana que vem, vocês devem estar sabendo já, e eu garanto que esse vídeo vai ajudar bastante vocês. Vai ajudar bastante vocês para a questão da prova e também para a questão da formação do pensamento histórico de vocês. Então, vamos dar continuidade com a Reforma Protestante para fixar. Abram aí na página 36, peguem logo o caderno, o livro, abram na página 36, vamos para o conceito. Primeiramente, o que foi a Reforma Protestante? Qual é o conceito? Vocês vão anotar aí no para fixar, vocês vão preencher a lacuna, que o conceito da Reforma Protestante é que foi um movimento responsável pela divisão da cristandade europeia. Cristandade europeia, ou seja, é um movimento considerado o marco da divisão da religiosidade cristã da Europa. É basicamente isso, pessoal, o conceito da Reforma Protestante. Então vamos dar continuidade aos antecedentes. Vocês viram em outros momentos que eu falei dos antecedentes na questão política, na questão socioeconômica e na questão religiosa. São esses três fatores que vai influenciar e vai ser uma das principais características que vai marcar o movimento da Reforma Protestante. Então, na questão política, vocês vão anotar aí, foi um interesse de governantes em promover o confisco das terras da igreja e suprimir a cobrança do dízimo. Explicando de uma maneira mais simples, os políticos da época, que eram os reis, os governantes, queriam confiscar todas as terras que antes eram da igreja, ou seja, que eram da igreja. E eles também queriam acabar com a questão do dízimo da igreja. Ao invés das pessoas pagarem dinheiro à igreja, era para pagar o Estado, ou seja, o rei, para isso fortalecer esse Estado, fortalecer o rei, a monarquia. Então, vocês entenderam essa parte na questão política. Na questão socioeconômica já está aí, que foi a insatisfação dos grupos mercantis, os burgueses, com a doutrina do justo preço, que era defendida pela igreja. Tudo isso aí, eu vou deixar no link na descrição, tá a explicação, vocês podem voltar aos vídeos, ver toda essa questão. No fator religioso, foi exatamente o despreparo moral e espiritual de setores do clero católico e a presença da simonia e o comércio de indulgências. A questão de vender a sua salvação, enfim, vários escândalos na igreja, isso influenciou bastante também a questão. Aquela questão foi um dos motivos para a Reforma Protestante. Aí temos os principais protestantes, reformadores. Eu citei o Lutero, Martinho Lutero e o João Calvino. Também temos o Henrique VIII. E temos a Contra-Reforma. Vamos lá para a Reforma Luterana. Vocês vão preencher aí. A fé como guia exclusivo para a salvação. É um ponto que vocês vão preencher. A livre interpretação da Bíblia. O Martinho Lutero ficou conhecido por traduzir a Bíblia, que antes era no latim, para o alemão, para a sua língua. Sacramentos. Vocês vão preencher aí na lacuna da Reforma Luterana o batismo e a Eucaristia, a rejeição do culto aos santos e a rejeição da hierarquia eclesiástica, ou seja, o Papa não deveria ser o grande chefe religioso dos povos europeus. Cada um poderia ser seu próprio sacerdote. Então, preencher a lacuna, vamos dar continuidade à questão da reforma calvinista. Vocês estão vendo aí que já está escrito aí a predestinação, salvação pela graça, confirmação da graça. Vocês vão colocar essa confirmação da graça. Qual era uma das principais características?
era a riqueza material. Quanto mais material você possui, quanto mais riqueza vocês tivessem em vida, você era mais abençoado por Deus. Então não era uma praga, como o Lutero via isso como uma praga, como um pecado, como a Igreja Católica também via isso como uma praga. Para o Calvino isso era diferente. Para ele era uma bênção de Deus. Quanto mais dinheiro você tinha, mais você era abençoado. Então, justificativa da ética burguesa, que era o trabalho, a poupança e o enriquecimento. Acabei de falar para vocês. Isso aí é que vocês vão colocar na justificativa da ética burguesa, que é o trabalho, a poupança e o enriquecimento. Isso aí vai ser uma das coisas que mais os burgueses mais vão adorar, né? A questão de ter agora uma justificativa religiosa para os seus atos enquanto burgueses. Então, a rigidez dos costumes. Apesar dele pregar o enriquecimento das pessoas, o João Calvino, ele não gostava da questão dos gastos. Você não deveria sair gastando seu dinheiro com qualquer besteira. Então, ele condenava a questão dos gastos. E os prazeres mundanos, essa questão das festas, as questões aí que vocês já sabem que adultos fazem, bebedeira, festas, enfim, ele pregava contra essa questão. Então ele era muito rígido nessa questão dos prazeres mundanos. O Henrique VIII, vocês vão preencher aí no ato de supremacia, instituição que ele criou, que foi a instituição a Igreja Anglicana. Vocês vão colocar a instituição Igreja Anglicana. Vocês vão preencher aí no ato de supremacia. Também outra característica que também está escrita aí, para fixar de vocês, é a fusão de elementos do catolicismo, ritos e hierarquia eclesiástica, com a doutrina calvinista, salvação pela graça. Então, o Henrique VIII vai basicamente mudar toda a questão da Igreja Católica na Inglaterra, para ele poder confiscar as terras na Inglaterra, e separou, né, desuniu com a Igreja Apostólica Romana, Católica Romana. Então vai desvincular da Igreja Romana, e a Inglaterra vai passar a ter sua própria igreja, que tinha características calvinistas e característica católica, e o principal chefe dessa nova religião, dessa nova instituição que era a Igreja Anglicana, era exatamente o Henrique VIII, o rei, que era um absolutista, um cara que queria mandar em tudo. Então essa parte aí vocês vão entender. Então outra questão também é a influência luterana, subordinação à autoridade do Estado. Vocês lembram que o Martinho Lutero pregava que a igreja deveria ser subordinada ao Estado, e não o Estado, que são os reis, deveriam ser subordinados à igreja. Então o Henrique VIII foi muito esperto nessa questão. Ele vai conseguir pegar as principais características das religiões cristãs, vão juntar em uma só e vai colocar em prática a Igreja Anglicana. Então essa parte aí você já vai pegar. A Contra-Reforma Católica, já passando para o próximo ponto. Companhia de Jesus, que foi o Inácio de Loyola, vocês vão preencher aí, Inácio de Loyola, que foi o pensador da Companhia de Jesus. Vocês vão colocar Inácio de Loyola, parêntese, pensador da Companhia de Jesus. A questão vocês vão preencher aí também a catequese e a conversão, que a Contra-Reforma foi exatamente isso. A Companhia de Jesus foi exatamente isso. O seu principal objetivo era catequizar as pessoas e converter possíveis pessoas que desviaram da Igreja Católica. Também a restauração do Tribunal da Inquisição, vocês viram também sair no vídeo passado, se eu não me engano. Tá aí também, vocês vão preencher, que era a censura literária. Com a questão do Tribunal da Inquisição, voltamos aí a ter uma censura na questão da literatura. As pessoas também muitas pessoas foram julgadas por ser desviadas, por pregar contra a Igreja Católica. Então é basicamente isso a questão do Tribunal da Inquisição. O Concílio de Trento, vocês vão preencher aí, reafirmação de dogmas católicos. Os católicos vão reafirmar alguns dogmas antigos. Supressão das práticas mercadológicas. Eles vão rever essa questão do mercado, de vender as coisas. Então vão rever essas questões. Muitas coisas vão ser proibidas pela Igreja Católica. E a criação de seminários.
tem seminário de tal coisa, seminário de tal coisa. Isso é muito comum hoje também na Igreja Católica. Quem participa mesmo da Igreja Católica vê que essa questão do seminário é muito forte. Tipo, seminário do mês de junho. Vamos falar sobre primeira comunhão, catequese nas comunidades carentes. Aí vamos fazer um seminário sobre isso. Isso é muito comum na Igreja Católica. Então essa foi a nossa aula de hoje. Foi simples, bastante simples, foi um resumão. Eu vou deixar os vídeos aqui na descrição, vocês podem estar assistindo esses vídeos novamente. Numa parte que vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo e eu vou responder vocês. Obviamente que não vai ser algo que eu vou responder assim, pá, na hora, porque são muitos alunos para responder. Então, fiquem na paz, qualquer dúvida eu estou aqui.